estar aqui em Goiânia e na UFG. Eu nunca tinha participado de um evento assim, mesa na UFG. Eu já estive aqui pelo menos 2 vezes no Instituto Federal da Bahia e na UFG primeira vez. Mas eu estive aqui em Goiânia há muito tempo. Olha, quando eu fui do movimento estudantil na UFMG, fiz história na UFMG, participei aqui em Goiânia de um congresso da União Nacional dos Estudantes. Eu não lembro direitinho, não, mas deve ter sido por 1995, 96, por aí. Eu agradeço muito, né, ao núcleo Tecna Hakan, né, e particularmente ao professor Alexandre, né, pelo convite. Essa minha irmã aqui, que conheço há muito tempo, que é a Mirna Cambeba, né, já esteve lá na minha casa, e lá em Porto Seguro, né, e somos parceiros antigos. Quero dizer assim que esse debate é um debate interessante, é um debate necessário, urgente, né, temos que fazer, porque não há tempo mais, sabe, para pensar tanto por conta de que as coisas têm que ser refeitas, repensadas, sabe? Eu estava conversando com um parente tuxá, que é professor na Universidade Federal da Bahia, né? E aí ele soltou falou assim, que eu achei interessante a fala dele, ele falou assim, olha, eu tenho até preguiça de pensar na quantidade de revisão que a história e a antropologia e as ciências sociais, de maneira geral, vão ter que fazer aí nos próximos tempos, por conta desses debates, né, de cada vez mais estar evidente, escancarada a necessidade de rever o que foi pensado, o que foi dito e o que foi feito, especialmente do ponto de vista acadêmico. O professor que eu estou me reportando é antropólogo, professor na Universidade Federal da Bahia. E aí pensar assim, universidades interculturais, possibilidades, potencialidades e limites, especialmente pensando assim nessa perspectiva mesmo da UFG, é desafiante, obviamente. Aí a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, eu estava em Porto Seguro, eu moro em Porto Seguro, sou do Amapá, preciso dizer isso, tá? Sou caiapó, o meu pai é da região do Xingu, de São Félix do Xingu, né? A minha mãe é lá do Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa, o Brasil faz fronteira com a Europa, né? A Guiana Francesa, do lado de lá do Rio, tem euro, tem bandeira da União Europeia, bandeira da França e tal. Sou lá desse lugar. Originariamente, né? E moro em Porto Seguro, trabalho numa licenciatura intercultural indígena. Atuo também na pós-graduação estrito sensu em ensino e relações étnico-raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E assim, lá em Porto Seguro, né, que é um lugar de belezas litorâneas assim, que me deixa o tempo todo impressionado, eu estava sentado tranquilamente numa mesa, numa cabana de praia, e de repente chegou uma moça, sabe, assim, muito animada e aparentemente simpática, tocando em mim, dizendo assim, nossa, você é índio puro. Aí eu falei assim, olha, moça, não sou. Índio puro, não. Como eu estava com muita tranquilidade, eu pensei, eu vou conversar um pouco com essa moça. Índio puro eu não sou, entendeu? Aliás, nem existe índio puro, né? Eu sou caiapó. Meu povo, né, vive lá na região do sudoeste do Pará, em Mato Grosso, nós falamos a língua mebengocré. Eu sou caiapó, e lá próximo do nosso povo tem um povo xicrim, tem um povo assurini, né, e você subindo tem um povo aiuai, tem um povo palicur, tem um povo caripuna, tem o povo galibi, né, o povo ayampi, e sabe, você vai descendo, né, Brasil abaixo, são mais de 300 povos diferentes, e mais de 275 línguas diferentes. Então, preciso dizer isso. Ela falou assim, uai, mas você está dizendo que você não é índio? Aí eu falei, olha, vou tentar explicar num outro formato, né? E comecei a fazer algumas conversas com ela, aí ela me interrompeu e falou assim, nossa, você fala tão bem, você estuda? Aí eu falei assim, estudo sim, moça, inclusive estudei lá na sua cidade, em Belo Horizonte, lá fiz história na UFMG, e sou historiador, né? Aí lá, você é inteligente. E aí a conversa continuou, e aí em um determinado momento da minha conversa com ela, eu falei assim, olha, quando eu defendi meu trabalho de doutorado, aí ela novamente interrompeu, falou assim, peraí, você é doutor? Então você não é índio. Aí eu falei, olha, moça, você acertou agora, porque você chegou aqui dizendo que eu sou índio puro, você acertou neste momento, só que é um acerto com uma carga racista, né, extremamente violenta, né? E você precisa entender essas coisas aqui que nós estamos conversando.
Aí eu estou falando isso porque essa fala, que é uma fala de senso comum, ela atravessa em grande medida as universidades, e essa moça, inclusive, fez, né, também um curso superior dentro de uma grande universidade, que é o FMG. Né? Então, não é uma pessoa, assim, pelo menos não deveria ser uma pessoa desatenta. Né? E aí, quando o debate é pensar universidades interculturais, né, obviamente que esse tema, para mim, evoca a necessidade de um debate em torno da interculturalidade. Então, interculturalidade passa a ser uma categoria central, né, ganha centralidade nessa conversa, e essa interculturalidade vista como uma postura crítica ante a colonialidade e as suas implicações. Né? E quando eu falo de implicações, eu falo, por exemplo, de um projeto de genocídio que está posto aqui desde o século XVI. Né? O Frantz Fanon chama isso de... chama esse desdobramento, que é essa marginalização e essa truculência e esse genocídio historicamente construído por aqui, né? Essas pessoas vítimas seriam, então, os condenados da terra. E a sociedade brasileira, a academia, precisa dialogar sobre essas questões. E aí, nós temos, então, uma situação que é a seguinte: interculturalidade como um dos eixos centrais dessa conversa sobre universidade intercultural. Já foi falado aqui da pesquisadora Catharine Walsh, né, que trabalha com a ideia de interculturalidade crítica. Né? Então, seria um projeto de transformação social a partir do campo educacional, especialmente. Né? Então, a educação ganha também uma centralidade quando a conversa é interculturalidade. E interculturalidade é mais, né, a Catarina Walsh fala para a gente que interculturalidade é mais que tolerar e conhecer as diferenças. A interculturalidade é um processo que propõe, né, o diálogo interepistêmico, né, o diálogo entre as tradições, entre as culturas, entre os saberes, né, um diálogo que deve ser cada vez mais intensificado, né, entre essas diversas formas de conceber o mundo. Então, está cada vez mais evidente para todos nós, e particularmente nas academias, né, nas universidades, no centro de pesquisa, que existe uma força colonizadora que, ao mesmo tempo que promove um genocídio, né, que um dos maiores genocídios da história, eu quero até abrir o parênteses aqui para fazer um desabafo, né, que muitas vezes nós nos voltamos muito para o que está acontecendo, a hecatombe que acontece com os nossos colegas judeus. Né? E aí as pessoas falam de holocausto e fazem muita referência ao holocausto, e pouco nós nos debruçamos para pensar numa coisa assim, que se tiver uma palavra pior que holocausto, talvez seja essa palavra que nós temos que utilizar para nos reportar ao que está acontecendo em relação aos nossos povos. Porque nós não estamos falando de passado, nós estamos falando de presente. Né? Nós estamos falando de tempo presente, e, obviamente, que é um presente que dialoga com o passado, porque esse holocausto, eu vou usar provisoriamente essa palavra, começou no século XVI, aí, com o desembarque das caravelas portuguesas. Só que um dos braços muito fortes desse movimento todo de genocídio, vou aqui me recuperar e falar de genocídio, um dos braços fortes é o que nós chamamos de epistemicídio, né, que é essa forma de relação entre concepções de mundo. Né? Então, de repente, chegam pessoas que pensam diferentes, que pensam de maneira diferente, que concebem um mundo diferente, e que acham que a sua forma de conceber é superior a todas as outras que estão presentes aqui nesse momento. Eu estou me reportando ao século XVI. E que todos devem se render a esse pensamento, a essa forma que se impõe de maneira muito brutal como hegemônica. Né? E aí começa, então, todo esse processo de silenciamento de vozes, de saberes que são extintos, né? Conhecimentos, povos, línguas que são extintos, em nome da salvação de almas e em nome do progresso, mas também em nome da civilização. E, portanto, né, esse movimento que nós chamamos, e que eu aqui estou chamando de epistemicídio, vai produzir, né, essa forma de pensar que é uma forma monoepistêmica. É uma forma de pensar que silencia saberes e fazeres milenarmente produzidos nas florestas pelos nossos povos. Né?
Importante demarcar isso aqui. E falar de interculturalidade, falar de genocídio, falar de epistemicídio, falar de silenciamento de saberes, de extinção de saberes, pressupõe fazer uma prestação de contas históricas, sabe? Eu penso assim que falar em decolonialidade pressupõe fazer uma prestação de contas históricas, sabe? Que é o diálogo do tempo, de onde nós estamos aqui levantando as problemáticas, dialogando isso com outros tempos, e aí eu quero fazer um recorte aqui nesse negócio que o pessoal apelidou de Brasil, para pensar que essa prestação de contas, então, teria um recorte que seria o século XVI, e que não tem como objetivo, né, aqui corroborar com a ideia de descobrimento, né? Nada disso, mas na verdade, para fazer uma avaliação crítica de tudo o que aconteceu. Mas, obviamente, que para pensar o que aconteceu lá, como eu falei, é necessário nós nos reportarmos ao que temos aqui agora, né? Marco temporal. Todo mundo sabe muito bem que eu estou falando, e não vou me alongar muito em relação a isso, mas o Congresso Nacional está aí tentando aprovar uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 48, né, que estabelece a ideia de que os territórios demarcados serão aqueles que estavam ocupados ali no dia 5 de outubro de 1988, que é o ano da promulgação da Constituição Federal. A escola, especialmente a educação básica, se utiliza, sabe, de artifícios metodológicos e pedagógicos para transformar os nossos povos em folclore, né? Então, vamos falar do folclore no dia 19 de abril. Vamos falar dos índios, né? Uma generalidade absurda, né? O Daniel Munduruku faz uma provocação de volta quando ele diz assim: olha, índio, eu conheço, é um metal, né? E quem tiver dúvida, vá lá na tabela periódica estudar, que tem número atômico, tem massa atômica, né? É IN, a sigla do metal índio, que é um metal utilizado para fazer, por exemplo, televisão, sabe? Essas televisores de LED, serve para isso e para outras coisas, obviamente. Mas que nós não somos índios, né? Nós não somos índio, né? Aí o Daniel fala assim: eu sou Munduruku, né? Eu sou Caiapó, meu parente ali Caingangue, minha irmã Cambeba, e tem os nossos parentes aí que são mais de 300, né, povos, né, diferenciados, com línguas diferenciadas pelo Brasil. Então, a escola brasileira, né, eu não vou nem falar escola, a educação brasileira, em todos os níveis, continua reproduzindo preconceitos, continua reproduzindo generalidades, né, continua no discurso de que todo índio fala tupi e que todo índio adora tupã, sabe? Com todo respeito ao tupi e ao tupã, mas o meu povo não está originariamente vinculado nem a tupi nem a tupã. Mas nós temos profundo respeito, obviamente, a essa língua e a essa entidade. E aí eu estou me reportando a essas coisas, né, a essas coisas assim, bem iniciais, a essas temáticas bem iniciais, porque eu estou falando de tempo presente, né? E aí esse presente dialoga muito bem, por exemplo, com o que os jesuítas fizeram. Vou começar aqui pelos jesuítas, né? Os jesuítas desembarcaram por aqui, ali por volta de 1549, e aí chegaram aí liderado por um senhor que era o Manuel da Nóbrega, o chefe da trupe, como diz o Ailton Krenak, e eles escreveram tanto de pareceres sobre os povos indígenas, esses pareceres foram reunidos e estão publicados com o nome Cartas Jesuíticas. O Manuel da Nóbrega, por exemplo, o chefe, dizia assim que, realmente eu concordo com o Papa Paulo III, que os indígenas são humanos. Olha, o Papa Paulo III, Bruno, fez um grande favor, ele assinou um decreto de 1537 dizendo que nós somos humanos. Olha que bonito, hein, ali que fizeram. Vamos lá. Aí o Manuel da Nóbrega diz: correto, são humanos, já está determinado assim, só que tem uma coisa aí feia no meio desse pessoal, porque eles não têm fé. Aí alguém lembrou assim: olha, mas e o que eles fazem aí? Tem dança, tem canto, tem roda, tem maracá? O Manuel da Nóbrega falou: isso não é fé, isso é credulidade. Credulidade é uma vagabundagem da fé, né? E aí o Manuel da Nóbrega vai desenvolver esse pensamento que é até criativo, né? Usar assim, a ideia de credulidade como a vagabundagem da fé, porque fé é o verdadeiro sentimento, a superior e verdadeira força criadora e mantenedora de todas as coisas. Os indígenas não têm fé, têm credulidade. E aí o Manuel da Nóbrega continua uma narrativa dizendo que os indígenas têm vínculo com Cã. Sabe, Cã é o filho, eu diria assim, maldito de Noé.
Lá no Velho Testamento fala do Noé, da arca, do dilúvio, né? E tinha um rapaz, filho de Noé, que era Cã. O Cã, ele era festeiro, fanfarrão, né, como se diz lá em São Paulo, e ele gostava de festas e bebidas. Eu também gosto, mas segundo o Manuel da Nóbrega, segundo o Manuel da Nóbrega, né, Cã aterrorizava, sabe? Numa dessas festas, ele embebedou o pai Noé, e Noé tirou a roupa, publicamente horrorizando, né, aterrorizando todo mundo, né, nudez. Mas o que tem a ver essa narrativa com os indígenas? Ora, o que tem a ver é que a nudez, né, os indígenas estão aí vivendo, né, naturalmente, né, mostrando suas vergonhas, né, e esse formato de agir e de fazer é semelhante ao que a Cã muito bem gostava, essa narrativa feita por Manuel da Nóbrega. E aí eu queria lembrar aqui, quase contemporâneo ao Manuel da Nóbrega, o Pero Magalhães Gândavo, né? Pero Magalhães Gândavo era um servidor da coroa portuguesa, né? Viveu aqui no século XVI, era chefe da Fazenda, da Receita Federal, vamos dizer assim, né? Atualizar o cargo, e ele andava muito no litoral, especialmente ali na Bahia. O Pero Magalhães Gândavo era um rapaz que teve facilidade, me parece, de transitar entre os indígenas, e ele andava com os cadernos de anotações, e depois de andanças e observações, ele escreveu Tratados da Terra Brasil, né? E nesse livro, ele, entre outras coisas, ele diz que ele observou que os indígenas não falam as letras F, L e R, né? E aí ele conclui que a ausência dessas letras tem a ver com o fato de que os indígenas não têm fé, lei, rei, FLR, fé, lei, rei, né? Então, está explicada aí a inferioridade. Os jesuítas, talvez antes do Pero Magalhães Gândavo, já tinha falado dessa inferioridade, que está aqui comprovada agora, né, num campo quase científico, né, de observação, por parte do Pero Magalhães Gândavo. E aí a gente vai ver assim, um lastro, né, histórico de violências, né? Os meus colegas historiadores, né, o meu colega aqui historiador, os meus colegas historiadores, às vezes, não o professor, tá? Mas muitas vezes meus colegas assim falam, Edson, calma aí, entendeu? Você é historiador, você tem que se comportar, né? Porque você está se reportando ao século XVI, XVII, né? E aí você tem que ter os cuidados metodológicos para lidar com isso. Mas o meu pertencimento indígena, sabe, essa força ancestral, né, que é também uma força que dialoga muito bem com a ideia de decolonialidade crítica, de interculturalidade crítica, me diz assim, olha, mas você tem que continuar, porque a prestação de contas tem que ser feita, sabe? Nós temos que tentar corrigir erros, fazer revisões, e essas revisões não vão ser feitas, né, essas correções, se nós não fizermos uma prestação de contas histórica. E aí, nesse sentido, eu lembro, retomo o fôlego e lembro do Marquês de Pombal, sabe? Aí eu já estou me reportando ao tempo 8, né? O rei de Portugal aparentemente bebeu, pelo menos falou, né, que bebeu nas fontes iluministas, Dom José I, e mandou para cá, para o Brasil, um senhor, né, conhecido como Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal trouxe na sua bagagem um documento, um novo documento, que iria reger a vida dos povos indígenas, que era o Diretório dos Índios, né? Aí o Diretório dos Índios, aparentemente, é interessante também, porque ele está falando de liberdade dos indígenas. Todo índio será transformado em cidadão da coroa portuguesa. Ser cidadão é interessante, né? A gente fala hoje em cidadania, ser cidadão é interessante. Mas quando nós nos debruçamos no Diretório dos Índios, o documento, que tem 97 artigos, nós vamos nos deparar, por exemplo, com um artigo que estabelece que todo cidadão da coroa portuguesa fala obrigatoriamente a língua portuguesa, né? Portanto, a língua o Nhengatu, né, que é a língua geral, o Caingangue, sabe, a língua Cambeba, a língua Mebengocré, estão proibidas. Todo cidadão da coroa portuguesa fala língua portuguesa, né? E cidadão tem que viver bem, sabe? Então, vamos fazer o seguinte, vamos construir vilas com casas compartimentadas dentro da moral cristã para que os indígenas vivam, né? Vivam de maneira tranquila, de maneira digna. E as florestas onde os indígenas viviam? Olha, pode deixar que isso aí tem gente que sabe cuidar, né? Vamos entregar para os senhores do agronegócio. O Bernardo Mansano, geógrafo renomado, né, que discute, pesquisa e escreve sobre conflitos no campo, professor da Unesp em Presidente Prudente,
ele nos diz que agronegócio é uma categoria de análise muito recente, é da década de 70. E aí ele vai aprofunda a crítica para dizer assim, olha, eu nem consigo muito bem perceber, do ponto de vista político, uma diferença entre agronegócio e capitanias hereditárias, ou agronegócio e seis-maria. Né? Obviamente que há mudanças, né? Óbvio que há, mas vamos lá. Agronegócio é a junção de latifúndio, monocultura, exploração do trabalho, reprodução das desigualdades sociais, concentração de riqueza e ecocídio, e genocídio. Né? Porque o agronegócio, ele... desde muito tempo, ele se dá dentro dos territórios indígenas. Né? Desde quando os portugueses chegaram por aqui, sempre utilizaram o discurso de vazio demográfico, assim como continuam utilizando. É um vazio demográfico, não tem ninguém. Não tem ninguém, então vamos pegar esse território que nós descobrimos é nosso. Né? O professor Eduardo Novaes, da USP, arqueólogo, né? eu tenho alguns trabalhos com ele, nós recentemente produzimos e foi lançado pela FAPESP um documentário em que está apresentado, inclusive eu diria assim, com evidências arqueológicas e antropológicas, que só a Amazônia, no século XVI, tinha 10 milhões de pessoas. Sabe? A gente fica subestimando nas nossas falas, né? A gente diz assim, quando os portugueses chegaram, tinham 3 milhões e 500 mil pessoas. O Eduardo Novaes está com estudos assim, olha, que estão saindo do forno, dizendo só na Amazônia tinham 10 milhões de pessoas, portanto, não tinha vazio demográfico por aqui. Sabe? Eram quase 2.000 línguas faladas, né, as estimativas, né, baseadas em estudos arqueológicos, antropológicos, linguísticos e históricos. Enfim, né, então, Marquês de Pombal, em nome da cidadania, promoveu um movimento que foi de epistemicídio, que é um braço muito forte do genocídio. Né, então, proíbe as línguas, tira os indígenas, né, das florestas e traz os indígenas para um outro espaço. Enfim, aí vai criando uma série de obrigações que tira os indígenas dos seus pertencimentos originários, buscando transformá-lo em outra coisa que não mais o que eram antes. Aí eu queria lembrar de mais alguns episódios, sabe? Eu não quero assim ficar reproduzindo uma história cronológica do tipo positivista, mas é importante assim pensar no movimento de independência. Né? O Brasil, então, né, eu nem vou problematizar aqui, não dá tempo de problematizar a independência. Né? Uma independência, o projeto oficial, obviamente, que teve, pouco contou, quase não contou com a presença dos povos indígenas. Obviamente que nós sabemos de outros projetos de independência populares que os indígenas participaram, como, por exemplo, a independência da Bahia, ou a cabanagem, ou a cabanada, ou a balaiada. Mas o que eu quero dizer é que esse projeto hegemônico, né, articulado ali pelo Dom Pedro I e sua turma, imediatamente após a proclamação da independência, criou um movimento constituinte. Né? Então, um grupo de parlamentares, de pensadores, iriam pensar a constituição dessa nação que estava surgindo. Teve o debate, sabe, sobre o Mércio Gomes, né, no livro Os Índios e o Brasil. Mércio Gomes, antropólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da FUNAI. Os povos indígenas não gostaram dele, mas ele escreve uma coisa assim que é interessante. Né? Ele vai dizer que os constituintes vão pautar povos indígenas. Só que a grande parte das falas eram contrárias aos indígenas, que não concebiam os indígenas com potencial para participarem dessa nova nação, do povo brasileiro. E um dos poucos que fez um discurso que aparentemente era favorável aos povos indígenas era um senhor chamado José Bonifácio. Né? O José Bonifácio escreveu um discurso que foi publicado com o nome, olha o nome, hein, presta atenção, Apontamentos para a Civilização dos Índios Brabos do Império do Brasil. Né, foi o discurso que ele fez e que está publicado, inclusive aí em PDF a gente consegue ir pela internet. E aí, no discurso que ele faz, ele vai dizer assim, olha, os indígenas, eles deveriam ser observados com cuidado, porque eles têm potencial para serem cidadãos brasileiros. Só que, para serem cidadãos, aí ele vai fazer uma lista assim, do que eles precisam cumprir. Né? Então, os indígenas têm que deixar de ser
preguiçosas, têm que deixar de ser mentirosas, têm que deixar de ser sodomitas, têm que deixar de ser bárbaros, né? E aí uma lista de, né, tem que deixar de ser beberrões, né? Então uma lista enorme de problemas que ele identifica que devem ser abandonados, vícios, né, como ele chama, devem ser abandonados para se pensar na possibilidade dessas pessoas participarem do povo brasileiro. No final das contas, o Dom Pedro deu um golpe de Estado, fechou a Constituinte e outorgou uma Constituição que não faz nenhuma referência aos povos indígenas. A Constituição brasileira de 1824 não faz nenhuma referência aos povos indígenas. Eu vou fazer aqui uma rápida propaganda. No dia 9 de dezembro, agora, a History Channel, é assim que pronuncia, né? Vai lançar um episódio de uma série chamada Brasil com B, que vai ser um momento que eu vou participar, né? Vai ser uma conversa entre eu e um senhor chamado Eduardo Bueno, sobre os 200 anos, Eduardo Bueno, né? Que é a respeito dos 200 anos da Constituição de 1824. Eduardo Bueno, eu vi, né, a sua reclamação, ele de fato, mas assim, eu prezo pelo que eu falei, né? E tomara que eles eu não vi o final de como que ficou. Mas vamos conversar. A conversa é sobre esse momento aí, sabe, de Constituinte e a Constituição e os desdobramentos disso. Como nós estamos falando do século XIX, eu não poderia deixar de lembrar de um senhor chamado José de Alencar. Né? José de Alencar, escritor brasileiro, que é muito lido ainda hoje nas escolas, e sem nenhuma crítica. Né? O Alfredo Bossi escreveu um livro chamado A Dialética da Colonização. E nesse livro tem um capítulo intitulado O Mito Sacrificial. E lá o Alfredo Bossi diz assim, olha, José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro. Né? Olha aí, o que ele faz com os indígenas? Transforma os indígenas em pessoas dóceis, domesticadas, amantes incondicionais da cultura europeia, da cultura colonizadora. Né? Esses indígenas serão batizados, receberão sobrenome portugueses, amarão de paixão os colonizadores, e o resultado é a morte, o desfecho, né? A Iracema, a moça linda, porque, obviamente, que o romantismo tem essa coisa, né, de apresentar o indígena com todo o seu exotismo, dentro de uma forma de pensar o indígena puro. Né? Então, a Iracema é a Índia dos lábios cor de mel. Só que a Iracema morreu de paixão por um colonizador. Triste fim, né? A história acaba aí. E aí, sabe, esse século XIX, que é atacado por todas essas frentes, é também atacado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, esse instituto que foi criado ali em 1838, que tinha como objetivo desenhar, né, essa história da nação brasileira, né, criar essa perspectiva da nacionalidade e do povo brasileiro. E aí, o mais célebre membro desse instituto, um senhor chamado Francisco Vanhargue, vai falar, né, o que, né, os historiadores já devem conhecer, né, que é falar que indígena não tem história. Né, indígena tem, no máximo, uma etnografia. Né, e que os indígenas serão extintos por não conseguirem acompanhar o progresso nacional. Uma extinção, né, ele fala assim, extinção inexorável, inevitável. Né, não tem a ver com violência colonizadora, tem a ver com a incapacidade dessa espécie prosseguir, né, na história do Brasil. E aí, eu quero assim, seguir para dizer o seguinte, que esse projeto genocida, né, que está em marcha, né, e eu voltei lá no tempo para falar um pouquinho dessa marcha e desse lastro histórico, ele, obviamente, que continua por aqui. Eu falei do marco temporal, né, e nós acompanhamos aí os assassinatos das nossas lideranças. Infelizmente, o Galdino Pataxó não está aqui presente para narrar, né, o que ele fez em Brasília e o que aconteceu com ele em Brasília, mas nós sabemos muito bem. E eu, sabe, minha irmã Mirna, Alexandre, professor, meu colega, professor de História, e todos vocês, como professor de História, numa licenciatura intercultural indígena, lá onde eu trabalho, eu fui fazer uma atividade numa aldeia do povo Tupinambá, na Serra do Padeiro. A Serra do Padeiro é a aldeia liderada por um senhor que também é bem conhecido, conhecido como Cacique Babau. Olha, o carro institucional que eu estava, sabe, plotado com carro, governo federal e tal,
Ninguém respeita nada disso. Os pistoleiros chegaram lá no carro, no meio da pista, na BR-101, gritando: tem um índio dentro do carro. Eles estavam se reportando a mim. Tem um índio dentro do carro. Chegaram armados fortemente, me arrancaram de dentro do carro e começou ali uma sessão de espancamento e de ameaça de morte, sabe, com arma na minha cabeça, e eles instalavam gatilho de arma, sabe, na minha cabeça, e me espancaram, e um horror geral. Colocaram fogo no carro do Instituto Federal da Bahia. Colocaram fogo, né? Pisaram, dançaram em cima do carro, jogaram gasolina e atearam fogo sobre o carro. Eu não estou aqui falando nada para me vangloriar, porque eu tenho horror de ver essas histórias, de ouvir, mas elas estão estampadas aí pela internet, entendeu? Porque isso me causou tantos problemas emocionais que ainda hoje tento me recuperar disso. Eu estou falando disso porque nós estamos falando de prestação de contas, sabe? E não é só de passado, nós estamos falando de tempo presente. Porque o Chicão Chucuru não pode estar aqui nessa mesa para contar o que ele fez, né? O que ele pensava, porque ele foi assassinado por pistoleiros fortemente armados no seu território lá no Pernambuco, assim como aconteceu, por exemplo, com o Assalto Pan lá no Mato Grosso do Sul, né? Que foi violentamente assassinado na frente da sua família, dentro da sua casa lá no Mato Grosso do Sul. Aí eu preciso falar dessas coisas para dizer, então, que nós temos que fazer um movimento inverso a isso tudo, né? A universidade tem que conversar sobre essas questões, né? O genocídio não pode continuar, o epistemicídio, sabe, essa violência contra os saberes indígenas, contra as nossas formas de pensar, de fazer e de agir, não podem continuar no formato que está desenhado e colocado historicamente, de maneira que as universidades, né, não podem continuar fechando os olhos e seguir, não podem continuar seguindo as suas ações pedagógicas, as suas pesquisas, sem levar em consideração, né, esses povos que estão aqui. Porque nós não somos passado. Muitas vezes a escola, a educação, a universidade quer nos transformar em passado, em objeto. Né, porque as pessoas, muitas vezes os meus colegas historiadores, querem pesquisar o objeto indígena lá no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no máximo no século XIX. Ninguém quer se reportar ao indígena do tempo presente, porque, né, o estudo, a pesquisa tem que ser imparcial e tem que ser distante do objeto. Né? Então, obviamente, que quando nós falamos de interculturalidade e de uma universidade intercultural, temos que repensar, inclusive, essas metodologias de pesquisa, essa forma de pensar a pesquisa. E aí eu queria, então, continuar, já pensando em encerrar, falando assim, uma questão que aparentemente é contraditória, porque, olha só, a Catherine Walsh, ela nos diz, ela informa, que o epistemicídio se mostra com muita veemência na educação. Sabe, a escola, em todos os níveis, é o lugar por excelência onde os nossos saberes, viu, Bruno, eles são abafados, né, onde acontece o extermínio, por conta dessas coisas que eu falei ainda há pouco, sabe? Generalização, são todos índios, todo mundo adora tupi, todo mundo fala tupi, todo mundo adora tupã, os indígenas são passado, não existem mais, então uma série de discursos, né, os indígenas são folclore, então uma série de discursos que apagam os povos indígenas, silenciam os povos indígenas e abafa totalmente esses saberes milenarmente construídos, saberes que podem estar dentro da sala de aula, em todos os níveis, para o diálogo, para a realização dessa coisa que nós estamos chamando de diálogo intercultural. Mas, ao mesmo tempo, olha isso que eu quero chamar a atenção, ao mesmo tempo que o epistemicídio se mostra com muita veemência na educação, é também na educação que a interculturalidade pode acontecer de maneira efetiva. Né? A interculturalidade tem, por excelência, a sua realização, ou pode ter, por excelência, a sua realização, dentro das escolas, né, e da educação em todos os níveis. É na escola, é na educação, na escola e na educação em todos os níveis, que nós podemos questionar a colonização, a colonialidade, né, esse projeto de violência histórico que está colocado contra os povos indígenas e contra os biomas, né, como nós vemos. É na escola que nós podemos assim estabelecer diálogos para romper com essa estrutura de matriz colonial e racista que está colocada contra os povos indígenas. Então, a interculturalidade na educação, ela constitui, ou pode constituir, modos outros de poder, de saber e de ser. E aí eu quero, assim,
respirar um pouco, sabe, para dizer que eu não sou, eu preciso dizer isso, sabe? Eu não sou negacionista e nem sou terraplanista. É preciso dizer assim, eu acho que é preciso, na verdade, fincar a bandeira para falar da importância das universidades, das instituições de ensino superior e de pesquisa no Brasil, que são instituições que têm produzido conhecimentos, que têm sido também, em grande medida, favoráveis à humanidade e aos seus problemas, e que são instituições que têm abraçado com muita força o projeto de democracia nesse país, né? Não posso assim, deixar margem nenhuma para dizer, poxa, o Edson está fazendo uma campanha contra as universidades, né? Inclusive, eu estou aqui para falar e conversar, apostando que é aqui que nós podemos, por excelência, fazer a interculturalidade, fazer esse movimento de decolonialidade. Mas a universidade precisa entender que há outras formas de viver e de conceber o mundo. A universidade precisa compreender isso e precisa dialogar com essa, né, com essa proposta, com essa perspectiva. Então, é um desafio muito grande pensar assim, perguntar como fazer uma universidade intercultural. Obviamente que é uma pergunta extremamente, eu penso assim, uma pretensão gigantesca, e talvez mais gigante ainda seja tentar dar uma resposta objetiva a isso, por isso que eu não sou objetivo, sabe? Eu tento assim fazer rodeios para tentar chegar em algum lugar de diálogo, né, e de um diálogo que aponte possibilidades. Então, provavelmente, a universidade não seja intercultural nesse momento, né, porque se nós estamos assim fazendo questão de fazer o debate sobre a universidade intercultural, é porque nós estamos sentindo que ela não é, e que ela precisa ser. Então, a universidade ela precisa se preparar para se relacionar politicamente com um número significativo de povos e línguas. Povos que ocupam 12% do território brasileiro, que é um dos maiores países em termos de extensão territorial no planeta, né? Então, a universidade precisa se preparar para lidar com mais de 300 povos diferentes e mais de 275 línguas diferentes. A universidade tem que querer, né, e tem que debater sobre a necessidade de sair da posição de um projeto único, universalista, né, estou falando de uma monoepisteme, e transitar para um projeto pluriepistêmico, né, um projeto que valorize as diversidades de saberes e de práticas, né, dos povos indígenas e de outros povos por aqui. Eu estou fazendo, nesse momento, recorte povos indígenas. Eu estive no evento na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e vi uma mesa bonita, sabe? Eram 3 pessoas. Gosto sempre de fazer essas narrativas que eu ando, faço as minhas andanças e gosto de anotar o que eu vejo, para depois falar, sabe? E tentar fazer algum diálogo com essas conversas que nós temos que fazer sobre colonialidade, decolonialidade, sabe? Sobre interculturalidade. E aí, olha só que mesa linda. A origem de todas as coisas. Aí a primeira palestrante, uma bióloga, né, pós-doutora em evolucionismo, que vai falar, então, sobre como tudo surgiu a partir de uma grande explosão que aconteceu há 13 bilhões e meio de anos atrás, né? E aí, processo evolutivo, né? Eu não vou dar essa aula aqui porque nem tenho competência para isso, mas ela teve, e falou de maneira muito linda, num período muito curto de tempo, como que isso tudo aconteceu. Na sequência, um rapaz, teólogo, foi explicar sobre os 6 dias de criação, criacionismo, né, uma entidade muito poderosa, né, que criou todas as coisas, inclusive nós. No 6º dia, criou um boneco, né, de barro, soprou nas narinas, e estamos aqui, nós, Homo sapiens sapiens. O terceiro palestrante, um pajé, Runicuim, que levanta tranquilamente, pega o microfone e diz assim, olha, eu quero falar da minha felicidade de ouvir esses mitos lindos. Essa moça está falando de uma explosão, né, de tantos bilhões de anos atrás, esse rapaz está falando aí de 6 dias e um ser superior. Eu anotei e vou contar para os meninos lá na aldeia, sabe, para eles saberem que existem essas versões também. Porque a nossa versão não é essa, a nossa versão da origem de todas as coisas é que tudo surgiu a partir de um grande jacaré, e aí ele vai fazer uma narrativa, uma outra narrativa, ou uma narrativa outra, sobre como surgiram todas as coisas, inclusive como surgiu
nós, seres humanos, né? Então, é necessário dialogar, que a universidade dialogue com essas formas de pensar, com os saberes dos povos indígenas. É necessário reconhecer que, além do Estado brasileiro, né, que além dessas instâncias, União, Estado e municípios, estados e municípios, existem os povos indígenas e seus territórios originários, com seus modos próprios de organização política, com as suas pedagogias próprias, com os seus saberes milenarmente construídos, montados dentro dos seus laboratórios na floresta. A universidade precisa dialogar com essas questões. A universidade precisa fazer vestibulares específicos para os povos indígenas, porque a presença dos povos indígenas é fundamental dentro das universidades para se pensar, inclusive, em produção de conhecimentos a partir da perspectiva intercultural. Então, vestibulares específicos, né, vestibulares dentro das comunidades, com provas dentro das comunidades indígenas e também na própria universidade. É preciso que a universidade estabeleça de maneira muito criteriosa princípios, formas, normas de permanência dos povos indígenas. Sabe, eu organizei, junto com uma colega no Rio Grande do Sul, um livrinho chamado Universidade, Território Indígena. Sabe, e aí nós dialogamos com vários indígenas universitários, né, e egressos para conversar sobre isso. Né, e aí, em todas as falas, vão aparecer esses desafios e dificuldades gigantescas. Uma parte muito grande dessas pessoas evadem, né, porque elas não conseguem continuar na universidade por conta de permanência. E quando eu me reporto à permanência, eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de permanência, inclusive no sentido de pensar a postura pedagógica, sabe, os currículos, as disciplinas, os tempos e a forma como os professores tratam, né, as questões no decorrer das atividades dentro da universidade. Estou seguindo aqui para um encerramento, para um fechamento provisório, e preciso dizer assim que a universidade precisa estabelecer diálogo com notório saber. Sabe, mestres e mestras indígenas que estão nas comunidades, que nunca vieram numa escola, podem ser doutores por notório saber. E aí eu quero dizer assim, não vou me alongar também nessa conversa, sabe? Eu não estou falando de doutor honoris causa, eu estou falando de notório saber, que é uma outra coisa, sabe? Que é um título que reconhece, que dá uma equivalência de doutorado para uma pessoa, e essa pessoa ganha direito de lecionar na universidade. Lecionar com dignidade, sabe? Porque talvez seja muito fácil para a universidade colocar doutores e doutoras não indígenas, né, que estão totalmente formados dentro de uma forma eurocêntrica, para falar sobre índios e convidar os mestres e mestras indígenas só como auxiliares, colaboradores. Olha, eu vou chamar ele aqui para falar um pouquinho, para dizer... Não, sabe, são pessoas que têm que ter autoridade e dignidade para atuar. E a universidade precisa fazer concessão de títulos, de notório saber, e precisa convidar essas pessoas, articular uma normativa para que essas pessoas sejam professores e professoras dentro das universidades. Assim como a universidade precisa fazer concursos específicos, né, para docentes indígenas, né, concursos direcionados, vagas direcionadas para indígenas. Não só na docência, mas é necessário, obviamente, nós termos também servidores, né, de outros serviços dentro da universidade, como indígena. E aí, eu diria assim, sabe, que é necessário, obviamente, eu acho que todos nós aqui estamos quase convencidos ou convencidos de que é preciso nós dialogarmos saberes, que a universidade não pode continuar querendo ser a universidade e sua linguagem acadêmica como a única versão autorizada para explicar e justificar todas as coisas, né? Os povos indígenas têm que ser levados em consideração. Não basta sinalizar boa vontade, a universidade tem que mover energia, então, né, para concursos, para vestibulares específicos, para políticas de permanências efetivas, notório saber, e concluo dizendo assim que os povos indígenas têm muita disposição de diálogo, sabe? Essa mesa aqui, né, olha, os nossos parentes estão aqui, teve mesa pela manhã, e eu sei que vocês dialogam já com os indígenas, tem licenciatura intercultural indígena por aqui,
Mas eu preciso referendar, assim, o Ailton Krenak, ele protagoniza um episódio da série Guerras do Brasil, é o primeiro episódio. E aí ele começa uma fala dizendo assim, quando os portugueses chegaram por aqui, nós indígenas, que éramos milhões, poderíamos ter pegado esses caras e afogado todo mundo, sabe? Matado todo mundo afogado. Poderíamos ter feito isso, éramos muitos. Porque eles chegaram aqui fracos, famintos, fedidos, doentes. Mas não foi isso que foi feito, não, porque os indígenas acharam interessante. Olha, vamos conversar com esse pessoal, vamos tratar. Chama aí as curandeiras, os pajés, os xamãs para cuidar deles. Chama o pessoal aí para colocar esteira macia, rede bacana, né, bem larga para eles dormirem. Chama aí os guerreiros para caçar, os pescadores. Prepara comida, bebida, cura, entendeu? Que a gente quer conversar com esse pessoal. E passou pouco tempo, menos de 30 anos, houve quase um extermínio dos nossos povos por aqui, a partir do momento que essas pessoas se recuperaram. Sabe, passado 524 anos de toda essa tragédia, né, que continua, né, que é uma tragédia que continua, os povos indígenas estão insistindo na necessidade do diálogo. Sabe? Então, é preciso, sabe, que haja um outro aprendizado que os povos indígenas têm disposição de dialogar, que é um diálogo sobre a cumplicidade entre pessoas, seres humanos e as outras formas de vida, entre humanos e não humanos. Nós estamos num momento de crise, sabe, e essa fala não é panfletária, né? Estamos num momento de crise, né? O meu parente Bruno Caingangue veio lá do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul tem um lugar chamado Guaíba, ali em Porto Alegre, né, que o pessoal está discutindo se é rio ou lago. Guaíba, me parece que é uma palavra que vem do tronco tupi, que significa, assim, uma tradução livre seria terra encharcada, terra molhada, o tempo todo molhada, pântano, sabe? Então, ali tudo era pântano, porque não é só onde está o rio hoje, né? Porto Alegre inteiro era um pântano. Aí, o que fizeram ali? Jogaram terra, pedra, areia, aterro, construíram palácios, castelos, prédios, e o resultado está aí, sabe? Então, a humanidade não respeita, não dialoga com os saberes, porque se as pessoas tivessem dialogado com os parentes lá, talvez eles tivessem pensado duas vezes na hora de construir ali a cidade de Porto Alegre. Assim como aconteceu, por exemplo, lá em Angra dos Reis, na década de 1980, quando foram construir a hidrelétrica, como é que fala assim, aquela usina nuclear, lá em Angra dos Reis, né? Aí os parentes guaranis chegaram lá para os engenheiros e falaram, olha, não pode construir aí, que não vai dar certo. Os engenheiros não quiseram conversar, porque a ciência é verdadeira e certeira. Os guaranis falaram, meus amigos, vocês precisam ouvir, não pode. Construíram, sabe o que aconteceu? Desabou. Sabe por quê? Porque lá, o nome, sabe, se quisesse pelo menos saber o que significa Itaorna, que é aquele lugar ali, dos parentes guarani, talvez tivesse, sabe, acontecido outra coisa. Itaorna é como se fosse assim, pedra podre, pedra mole. Construíram, desabou, entendeu? Porque a ciência não quer dialogar com os povos indígenas, e os povos indígenas podem dar indicações, assim, sabe, que podem colaborar na reconstrução de tudo que foi destruído em nome do progresso. Então, a universidade tem um compromisso de fazer essas conversas, a universidade tem que ser intercultural, a universidade tem que formar pessoas, né, que lidem com todos esses saberes, que saibam respeitar os povos indígenas nas cosmológicas e que saibam respeitar não só a vida humana, mas a vida não humana, né? E demarcação já. Acho que esse aqui está possível. Pessoal, infelizmente a professora Gurminder teve que sair, porque tem uma diferença de fuso horário muito grande, e ela já tinha me avisado que não poderia ficar por muito tempo. Ela pediu desculpas, agradeceu muito a